como que você quer estar daqui a 20 anos? É isso daí. Porque o que você é hoje são frutos das escolhas que você fez no passado. E é nisso que a gente vai começar a nossa conversa hoje. Por quê? Durante um grande período, eu fazia dieta, trancava a boca, passava raiva, passava fome e não tinha o corpo que eu desejava. Quando eu comecei a analisar por que as dietas falhavam, eu comecei a melhorar a minha composição corporal e comecei a ter o resultado que eu sempre quis. E aí é sobre isso que nós vamos começar a detalhar hoje. Eu quero fazer uma reflexão com vocês. Vocês concordam comigo que nos últimos 20 anos nosso estilo de vida mudou radicalmente? Hoje em dia a gente vem comendo muito mais e a gente vem se movendo muito menos, não é verdade? E aí o que acontece? A gente acaba buscando formas assim mirabolantes para ter o corpo perfeito, né? Porque afinal de contas é um sonho que as pessoas buscam. Então as pessoas acabam gastando grande quantidade de dinheiro por drogas, ervas, vários medicamentos e até mesmo se submeter a uma operação perigosa para perder peso. E o problema não é perder peso extra, mas aprender como controlar o seu peso e se manter magro para sempre. Porque, gente, acreditem se quiser, perder peso é muito fácil. O grande desafio é você perder peso e manter-se para sempre sem aquele peso eliminado. E para isso, depende dos bons hábitos que a gente constrói. Após um ano, 2/3 das pessoas que perderam peso através de dietas radicais vão voltar ao seu peso original. Olha só. E depois de 3 a 5 anos, apenas 2% manterão seu resultado que alcançaram. O restante desse pessoal, por volta de 97%, 15% irão voltar ao seu peso original e a maioria, 82%, ganhará mais peso. E sabe quais são as razões por trás disso? Vou mostrar para vocês. 99% da sua vida na Terra, a gente, né, caçador, coletor, fazendeiro. Então, assim, em milhões de anos na evolução humana, o homem desenvolveu hábitos nutricionais que ajudou a sobreviver, não é verdade? E para sobreviver, ele teve que queimar muita caloria, sempre buscando comidas calóricas que pudessem ajudar. E aí, o que acontece? Antigamente, a gente tinha que comer muita caloria, que significava sobrevivência. Hoje em dia, olha o que está acontecendo com a nossa evolução do homem. A gente está consumindo muita caloria, que está se tornando um problema, porque a cada dia que passa, a gente vem se movimentando menos, e aí acontece isso com essa evolução nova que vai acontecer com o nosso corpo. E aí, agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de dietas e descobrir por que não estão gerando resultado e ainda é mais difícil manter. Porque é muito importante a gente construir hábitos que a gente consiga levar para o resto da vida e não que seja momentâneo. Porque dieta é uma coisa momentânea. Se você viver só de dieta, você vai parar. Mas se você construir bons hábitos, você vai dar continuidade. Então eu quero dar um primeiro exemplo para vocês, sobre dietas restritivas. Porque normalmente o que as pessoas fazem? Trancam a boca para emagrecer. Se preocupam só com quantidade de caloria, não é verdade? Então normalmente as pessoas quando querem emagrecer fazem uma dieta restritiva em torno de 1.000 a 1.200 quilocalorias dia. Sabe o que acontece com isso, pessoal? A gente tem uma deficiência do que é essencial, o valor nutricional dessa alimentação não é levado em conta, o índice glicêmico dessa alimentação não é levado em conta. Quando o corpo não tem algo, ele começa a armazenar caloria, é isso aí. Quando você ingere menos caloria que você precisa por dia, seu corpo começa a poupar, ele vira uma bateria. O seu metabolismo, que é responsável pela sua queima de gordura, desacelera e a restrição alimentar contradiz aos nossos instintos, não é verdade? E a nutrição atual não é balanceada, ela está completamente desequilibrada. Vê se vocês concordam comigo. Hoje a gente tem um excesso de toxinas, muita gordura, açúcar, sal, carboidratos, álcool, droga, hormônios, não é verdade? E a carência de quê? De tudo que faz bem. Vitaminas, minerais, proteínas, fibras, água. E esse desequilíbrio vem acarretando os problemas que a gente tem hoje em dia e o primeiro deles é a obesidade. Mas aí você resolve trancar a boca para emagrecer. Sabe o que acontece? Você até diminui os excessos, mas as carências dobram de tamanho. E quando essas carências dobram de tamanho, a falta do equilíbrio nutricional aumenta e você acaba prejudicando o seu corpo. Então, quando você tem um esforço para diminuir o excesso, com essas dietas restritivas, você só vai aumentar a deficiência. E com isso, o desequilíbrio nutricional vai piorar o seu corpo. Mas então tá, Sabrina, qual é o resultado dessa dieta restritiva? O metabolismo vai desacelerar, normalmente você pode até ter um resultado inicial, mas depois vai parar. Vai ter um déficit de nutrientes vitais que vai aumentar constantemente. E o seu corpo não sabe falar que ele está com falta de alguns nutrientes, ele começa a dar outros sinais. Você vai ter uma queima lenta de gordura. Os músculos vão perder proteína, é isso mesmo, a gente tem perda muscular, o que vai resultar na diminuição da sua atividade muscular em repouso. Com isso, você vai retardar, assim, o seu metabolismo e o gasto de caloria. Aumento da ansiedade absurda e você vai ter uma incapacidade de continuar com a dieta seguindo de um ganho de peso. Pois bem, mas Sabrina, então tá, eu vou tentar fazer agora essa segunda opção que você vai mostrar, que é exercício físico e alimentação sem restrição, não é verdade? Muitas pessoas falam assim, eu vou entrar só para academia e não vou corrigir minha alimentação. Sabe o que pode acontecer? O valor nutricional nem sempre é levado em conta, não é verdade? A gente não se preocupa com o índice glicêmico dos alimentos. A quantidade de proteína também não é levada em conta. E sabe qual é o resultado disso?
A falta da proteína vai resultar em uma diminuição da sua atividade muscular. Com isso, você vai prejudicar a sua regeneração muscular. Você vai sentir mais fome. Sabe aquelas pessoas que fazem exercício físico, aumenta o gasto, não se alimenta bem e ataca a geladeira? Pois é, porque você aumentou o gasto, mas não está suprindo a quantidade que você precisa. O exercício intenso com a deficiência de proteína impede que seu corpo se livre das gorduras, porque quando a gente tem mais músculo, a gente ativa o metabolismo, a gente queima gordura, e com o peso extra substancial, o exercício intenso não acompanhado da correção da nutrição é incapaz de ajudar você a alcançar e manter os seus resultados. Então, ótimo, Sabrina, eu agora vou fazer exercício físico e vou me alimentar com restrição. Gente, mais uma vez, o valor nutricional não é levado em conta, o índice glicêmico não é levado em conta e a quantidade de proteína também não é levada em conta. Aí sabe qual que é o resultado disso? Diminuição do metabolismo, aumento de fome, acelera a degradação muscular, ou seja, você começa a ter perda de músculo, você aumenta o armazenamento de gordura, sensação de fraqueza, o colapso psicológico, ou seja, a ansiedade começa a aumentar, porque o resultado não começa a vir, e a incapacidade de dar continuidade. Ah, não, agora está resolvido. Vou me alimentar de tudo diet, light, 0% gordura, sem açúcar e sem sal. Mais uma vez, cometemos os mesmos erros. O valor nutricional não é levado em conta, o índice glicêmico dos alimentos não é levado em conta, a quantidade de proteína não é levada em conta. Mais uma vez, a gente vai ao contrário dos instintos humanos e é muito difícil de manter uma alimentação dessa forma. E qual é o resultado disso, meus amores? Uma falta acumulada de nutrientes vitais, fome, enfraquecimento muscular, a gente tem perda de músculo, o metabolismo desacelera, colapso psicológico, incapacidade de continuar com a dieta, seguindo de ganho de peso. Mas e aí? O que a gente tem que fazer? Por que a maioria das dietas não funcionam? Porque o que acontece? Eu convido vocês a não fazerem dieta, certo? Porque dieta vai aumentar a sua fome, vai te colocar com comida sem graças e uma desistência, porque aí você vai acabar chutando o balde e vai começar comendo o dobro que você comia. E como que a gente pode evitar as consequências das dietas ruins? Como que a gente vai equilibrar a nossa nutrição para reduzir peso, melhorar a nossa saúde e manter o resultado a longo prazo? Te dou um minutinho para pegar papel e caneta e agora, se você tomar nota de todas as informações que eu vou passar agora nessa segunda parte, você vai não só construir o seu resultado, mas ter o seu resultado melhor a cada dia. Primeira dica, não comece uma dieta. Comece um estilo de vida. Comece hábitos saudáveis diariamente. Não tente mudar tudo ao mesmo tempo. Mude pequenos hábitos todos os dias, certo? Nós temos a nossa filosofia, onde a gente tem 5 pilares, onde a nossa nutrição balanceada, o estilo de vida e a motivação se divide em mais 5 pilares, onde a gente trabalha a nossa suplementação, alimentação saudável, hidratação, coach do bem-estar e atividade física. E esses 5 pilares para construir um estilo de vida saudável, se você colocar ele no seu dia a dia e na sua vida, eu duvido que você não tenha resultado. Primeiro ponto, modelo de alimentação saudável e proteica. Gente, uma boa complementação nutricional não minimiza os seus maus hábitos, ela maximiza seus bons hábitos. Então, vocês lembram lá na segunda fase do meu resultado, que eu estava bem de roupa, mal sem roupa, aquela foto de biquíni? Pois é, eu achava que eu podia só usar a nutrição da Herbalife e me alimentar de qualquer forma, mas eu estava completamente errada. Eu precisava de colocar alimentos saudáveis na minha vida, como me alimentar mais de legumes, verduras, frutas, alimentos integrais. Por quê? Porque a alimentação representa 80% do nosso resultado. A gente não pode se enganar. Pequenos deslizes fazem grande diferença no resultado final. O teor de proteína na nossa alimentação, gente, hoje em dia eu como muito mais do que anteriormente, tenho muito mais resultado. Por quê? Uma alimentação mais proteica vai te ajudar a dar mais saciedade, manutenção e incremento da sua massa muscular e vai te ajudar a manutenção do colágeno, evitando que a gente fique flácido, ou seja, ajudando a produção da elastina, certo? Segundo ponto, atividade física. Nosso corpo é uma máquina, o alimento é um combustível. Se a gente não queimar esse combustível, sabe o que vai acontecer? Ele vai virar em forma de gordura no nosso corpo, ele será acumulado. E a prática de atividade física representa 20% do nosso resultado. Esses 20% garantem que seu metabolismo mantém-se sempre ativado e faz parte do processo de absorção de proteína ingerida na sua musculatura, além de dezenas de outros objetivos e benefícios. Agora, é muito importante que a atividade física seja orientada por um profissional, tá? Pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias. Eu tenho uma regra comigo que é muito básica. Um pouco todos os dias é melhor do que nada. Uma academia ou simplesmente uma caminhada, não importa. O que importa é a gente manter o corpo em movimento, ok? Terceiro ponto, hidratação adequada. A gente pode estar trabalhando com a nossa água, que é fundamental para o nosso corpo, que é fundamental para o nosso metabolismo trabalhar adequadamente. Além disso, é necessário para desintoxicar o nosso organismo e também com as nossas bebidas energéticas e desintoxicantes, os nossos chás, as nossas combinações de ervas que ajudam a dar uma termogênese e ativar a desintoxicação do seu organismo. A ausência de água possui efeito muito mais intenso sobre a nossa capacidade do organismo
e exerce uma tarefa de que falta qualquer outro nutriente, ou seja, faltar água é muito pior do que a falta de qualquer outro nutriente no seu corpo, ok? Então a gente deve consumir, já vou mostrar para vocês a quantidade ideal. E a nossa suplementação premium. Gente, a nutrição da Herbalife é um supermercado saudável, que já vocês vão ver uma promoção incrível para vocês verem como vocês podem ter acesso a isso. A nutrição premium da Herbalife é de suma importância na nossa vida, por quê? Porque hoje a gente já sabe que uma alimentação convencional não traz todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Hoje a gente tem recomendações diárias de quantidade de cálcio, vitaminas, minerais, tem uma quantidade ideal que a gente precisa tirar diariamente. E da alimentação tradicional a gente não tira mais. Tanto é que já faz parte da pirâmide alimentar de Harvard a importância de uma complementação vitamínica. E na nutrição da Herbalife, a gente pode ter a tranquilidade, porque é uma suplementação super saudável, com base científica, com os melhores médicos e nutricionistas por trás dos nossos produtos, são formulados com os melhores do mundo, e a gente tem a certeza que tem um equilíbrio de macro e micronutrientes que são essenciais para uma perda de gordura corporal saudável e duradoura. E na nutrição da Herbalife a gente encontra os alimentos que podem, né, que é o nosso shake, que pode estar entrando como um substituto, como um complemento alimentar, os nossos complexos de fibra, porque a gente precisa de ingerir de 25 a 30 gramas de fibras diariamente e a gente não tira isso da alimentação tradicional. A gente tem as nossas bebidas energéticas, que para nos dar mais energia e disposição. A gente tem as nossas bebidas termogênicas, para ajudar na termogênese do nosso corpo, acelerando o nosso metabolismo e queimando a nossa gordura. A gente tem a nossa nutrição complementar, cálcio, ômega 3, multivitaminas, que o nome mesmo já diz, que é para complementar o seu corpo, para deixar as suas células sem fome celular. A gente tem nossos alimentos funcionais, que são cereais com fonte de proteína, que é o Protein Crush, o nosso café proteico, que fornece whey protein. Gente, tem o nosso Nutrev, que é uma bebida vegetal, as barras de proteína, o nosso colágeno. Então, assim, tem uma gama de produtos incríveis que vai estar garantindo a informação nutricional da sua alimentação diária, unido à sua reeducação alimentar. E quem que vai te ajudar em tudo isso? O seu coach. Sabe por quê? Porque 80% vem da nossa alimentação, 20% vem da nossa atividade física e 100% vem da nossa mentalidade. Pensamento gera sentimento, que gera ação, e essa ação gera resultado. Mas para que o seu corpo alcance o que sua mente acredita, você precisa de uma pessoa para te ajudar a lidar com suas vontades, saber fazer as escolhas corretas, saber lidar com frustrações e vitórias, são partes fundamentais. E sabe quem vai te ajudar? O seu coach do bem-estar Herbalife. Ele está capacitado para te orientar, para cuidar de você e todas essas oportunidades que vocês têm, clientes premiums, para estar informando de informações corretas para vocês irem na ação para construir o resultado que você deseja. Então, para fechar, olha os pontos principais de alimento para construir um estilo de vida. Precisamos de um bom café da manhã. Gente, começar o dia com café da manhã saudável é de suma importância. Há 20 anos eu tomo meu shake proteico todos os dias no café da manhã. E muitas pessoas às vezes me perguntam como que você consegue. Eu consigo porque a melhor alimentação faz bem para o meu corpo. Eu fico a me perguntar como que às vezes algumas pessoas conseguem comer os mesmos alimentos todos os dias, aqueles pão com manteiga, café com leite, e o meu shake proteico eu posso fazer uma variação diversa. E eu tenho a certeza que ele fornece ao meu corpo todos os nutrientes essenciais, água, e ajuda a manter meu nível normal de açúcar durante todo o dia e me fornece a quantidade de proteína para uma refeição. Você precisa de ter de 5 a 6 refeições diariamente. Gente, a gente deve se alimentar de 3 em 3 horas. Vamos parar de trancar a boca para emagrecer. Trancar a boca para emagrecer e passar fome tá por fora. A nossa filosofia é aprender a se alimentar, comer de 3 em 3 horas, ter de 5 a 6 refeições por dia. Para quê? Para você manter o seu metabolismo intenso, sem sensação de fome. E essas refeições, quando elas são mais proteicas, atendendo as necessidades proteicas do nosso dia, das refeições, você consegue acelerar o seu metabolismo, fortalecer a sua massa magra, ter uma perda de peso saudável e ainda ficar com aquela aparência mais saudável, né? Porque perder peso e ficar todo buchibento não dá certo. A gente quer perder peso e ficar bem saradinho. Então, qual a necessidade proteica que a gente precisa diariamente? Em média, essa quantidade de proteína pode variar devido à sua atividade física, devido à quantidade de peso que você tem. Então, mas em média de 1,5 gramas por quilo de peso, certo? E se você tiver dessa proteína, 50% da proteína de origem vegetal, você está lacrando o seu dia com uma fonte proteica super saudável. Por que vegetal? Porque ela é livre de gordura, ela é rapidamente absorvida e você encontra também todos os produtos da Herbalife. O regime de água, como eu falei para vocês, de 2,5 a 3 litros de água por dia, é uma média de 35 a 40 ml por quilo de peso. Isso varia muito de acordo com o local que você mora, se estiver muito seco, muito calor, mas em média é isso. E a cor da nossa urina também nos auxilia muito para ver se o consumo de líquido tá bom ou tá ruim. Quanto mais clarinho, melhor. Evitar os alimentos de alto índice glicêmico, usar legumes, leguminosas, frutas e alimentos integrais. O nosso almoço tem que ter 7 cores. Quanto mais colorido na sua refeição livre, mais qualidade nutricional você tem. Então procure colocar muitas cores. Eu gosto de brincar que um prato colorido é como um dia ensolarado. A gente, quando o dia tá nublado, a gente já acorda assim
meio para baixo, né? Porque falta aquela luz, aquela energia. Então, pensa quando você olhar para o seu prato, ele tá colorido, seu corpo vai gostar disso? Então, colora bastante o seu prato e pratique atividade física. Não esqueça, seu corpo é uma máquina, o alimento é um combustível, se você não gastar, ele vai virar gordura. Combinado, meus amores? Até porque perda de peso é uma meta temporária, não é verdade? Mas uma vida saudável é um compromisso para sempre. Convido a vocês a viverem um estilo de vida Herbalife de ser, trabalhar a sua filosofia, construir bons hábitos que vocês terão resultados satisfatórios, assim como eu tive e assim como várias outras pessoas vêm tendo.